Olá pessoal, de volta aqui com mais um vídeo, né? Então o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como que é a minha preparação para a nova semana que vai começar, tá? Então, eu sigo todos os domingos, eu faço esse exercício e ele tem me ajudado bastante aí para eu me preparar bem para a próxima semana, né? Então, como nós estamos hoje domingo, dia 24/3, eu quero mostrar para vocês como que é o exercício. Então, eu vou mostrar esse exercício baseado na semana anterior, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou verificar aqui. Eu estou com o testador de estratégias aberta e, normalmente, o testador de estratégias está nessa aba Expert Advisors aqui, né? Nesse negócio que vocês ticam aqui, ele aparece Expert Advisors ou indicador, tá? Eu vou passar isso aqui para indicador e aí, para as pessoas que têm o plano vitalício, as pessoas recebem este medidor de distâncias final aqui, né? Medidor de distâncias Y. O que esse medidor faz? Ele abre ele mostra minuto a minuto tudo o que está acontecendo, né? Então a gente vem aqui na aba de parâmetros, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, a média, só para a gente fazer um teste com a média 7, né? Então média principal, e ele vai pegar o horário das 9h10 da manhã às 17h50 todos os dias, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer esse teste, eu vou rodar esse teste do dia 11 ao dia 15 e vou verificar quais foram as distâncias que melhor funcionaram nessa semana que antecedeu a semana que nós vamos aplicar o teste depois. Eu sei que nós estamos hoje no dia 24, só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar o raciocínio para vocês usando como referência o dia 11 até o dia 15, né? E aí, o que eu vou fazer depois? Eu vou rodar um backtest do dia 18 ao dia 22, para que a gente possa verificar como que esse teste funcionou, como que ele ajudou a gente a se preparar, por exemplo, para a semana do dia 18 ao dia 22. E aí, depois, o que vocês vão fazer hoje, dia 24, é usar o mesmo raciocínio, fazendo o teste do dia 18 até o dia 22, para que vocês possam entrar bem na semana do dia 25 ao dia 29, ok? Então, vamos lá. Mostrando aqui, então, né? Então, do dia 11 até eu coloco o dia 16, então ele pega o último pregão, dia 15, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui para rodar. Eu já mostrei aqui para vocês aqui o testador de estratégia aqui, vou usar como referência a média 7, então, vou voltar para cá e vou trazer essa tela para cá. Aqui. Então, vamos lá. O que esse teste faz? Percebam, ó, ele vai minuto a minuto, ele vai mostrando para você as distâncias que o preço ficou, as distâncias máximas que o preço ficou em relação à média 7, ok? Vou voltar aqui, estou voltando então aqui para o dia 11, né? Tá, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Opa, estou indo para o lado contrário. Voltei, passei um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos ver quais foram as distâncias que mais ou menos funcionaram aqui, né? Então, ó, estamos aqui 120, né? Ó, 99 e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar quais foram as distâncias máximas. Então, as distâncias máximas que o preço chegou dentro dessa semana que passou. Então, eu vou pegar e vou encontrar um meio termo entre uma distância que funcionou bem e a distância máxima que o preço chegou nessa semana do dia 11 até o dia 15. Então, vamos lá, ó. Aqui, 140, né? Então, ó, 140. Vamos lá, vamos indo para cá, vamos ver se essa outra vela aqui, ó, 140, 150, né? E eu estou procurando aqui, ó. Então, essas que são assim menores já não me interessa tanto assim, né? Então, eu vou estar baseando numa vela de 80 a 90, que foram as primeiras que aconteceu, até 150 por enquanto aqui, né? Então, vamos lá, ó. Deu trade aqui, ó. Então, vamos lá. Qual que seria se a gente tivesse entrado? 140. Aqui, tá vendo? O preço chegou a 143 da média, mais ou menos, né? E voltou, ou seja, entramos na operação, teria dado lucro aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltando. Essas que são menores aqui assim, já não me interessa mais, porque se eu sei que no dia tá tendo entrada e distâncias maiores do que 100, é óbvio, eu não vou entrar com 80. Tudo bem, neste aqui, especialmente falando, teria dado certo, mas o risco é muito grande, né? Então, eu vou entrar aqui. A minha orientação agora está na faixa de 140, né? Para entrar nas operações. Eu estou seguindo adiante, ó, vamos lá.
Ó, 72, não vou entrar com essa distância, né? Nesse horário aqui a gente já está fora, mas percebam, olha que interessante, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito interessante para que vocês possam ver. Percebam esse do momento das 17 horas e 23 até as 17h37, o tamanho da volatilidade. Percebam, ó, 13, 14. Gente, quando vocês olharem e enxergarem isso daqui, conselho que eu dou para vocês, desliguem o robô. Desliguem, porque vai passar um determinado momento depois que a volatilidade vai crescer muito, né? Então, assim, é importantíssimo a gente ficar de olho sempre que tem muitos minutos, né? Muitos minutos que com uma baixíssima volatilidade. O que significa isso daqui, gente? O mercado está esperando alguma coisa. Está esperando alguma coisa acontecer. Então, volatilidade baixou, as velas ficaram muito próximas, assim, a distância máxima, tá vendo aqui, ó? 11, 12, 13, né? E depois, num determinado momento aqui, sei lá o que aconteceu nesse dia, deu o tiro e passou aqui. Então, nesse momento até aqui, ó, variou 300, quase 300 pontos de distância deste ponto aqui, entendeu? Então, se você não está muito bem preparado, convém desligar o robô para que vocês não possam correr nenhum risco, tá bom? É uma dica só que eu estou dando para vocês, pegando esse gancho só do que aconteceu neste momento aqui. Então vamos lá. Neste momento aqui, ó, 175, né? Aí beleza, terminou o primeiro dia, passamos para o próximo dia. Vamos lá, ó. Aqui, ó, 230 aproximadamente. Né? E nesse momento aqui a gente estaria com... eu tenho robôs que ligam exatamente 9h15, então estaria entrando no... Então aqui, a minha distância agora de entrada já passou de 150 a 200. A 200 e 230, né? Vou seguindo adiante aqui, vamos ver. Ó, 195, né? Então, tá trazendo aí... É uma percepção só, gente, ó, tá vendo? Ó, 190, 195, né? Então, eu sei que na semana... A semana começou com uma volatilidade menor, né? E agora ela começou a crescer, né? Então vamos lá, ó. Foi seguindo aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, 170, 170. Então, a minha distância de entrada agora aqui tá entre... Estou me baseando no que está acontecendo, né? Então, ela vai ficar aqui agora entre 170 e 230, que está lá, né? E vamos seguindo adiante aqui, ó. Vamos lá, ó. 170, aqui, tá vendo? Ó? Olha a volatilidade como ficou pequenininha aqui, pessoal. Tá? Ficou pequenininha e terminou o dia nessa mesma toada aqui. Ou seja, não aconteceu mais nada aqui. Mas eu vendo isso daqui, se eu estou no meio do dia, eu já desligo aqueles robôs mais agressivos para não deixar que eles tomem uma porrada muito grande, tá? Passando para o próximo dia lá. Vamos lá, estamos no dia 13. 140, né? Mas eu estou ainda entre 170 e 200 e alguma coisa. Está na minha média, ó. Volatilidade diminuiu aqui, tá vendo? Ó, ó, como estamos aqui, 70, tá vendo? Ó, 60, 70, ó, e olha quanto tempo passou, 60, 70. Daqui a pouquinho, podem esperar que vem o tiro, ó. Veio aqui, ó, 220. Então, volatilidade pequena, chega uma hora, o mercado estoura para um lado, tá? Então, aqui, 220, se eu estou dentro da minha programação, ou seja, trabalhando com uma distância entre 180 e 220, entrei na operação aqui e saí com lucro, tá? Então, estou seguindo aqui, ó. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Essas outras aqui, olha o tamanho dessa subida aqui, ó. Subiu quase 800 e poucos pontos aqui, né? Então, assim... Não vamos entrar aqui com 70, 80 de distância, né? Vamos entrar aqui, então, se a gente tivesse entrado aqui com 170, mais ou menos que deu, ó. Ele veio aqui, passou um tempinho e deu o nosso lucro aqui, tá vendo? Demorou um pouco mais, mas deu o nosso lucro, tá? Então, vamos lá. Seguindo adiante aqui. De novo aqui, ó, volatilidade pequenininha, tá vendo, ó? 50, daqui a pouquinho vem o tiro aqui, então... É isso que importa a gente ficar muitas vezes de olho. Vimos muito isso aqui durante um período grande, ó. Quanto tempo aqui, ó? Sei lá. Tá aqui, ó. 21 minutos, tá vendo? 21 barras ali escrito na média ali, né? 21 barras, ou seja,
20 minutos, ficou nesse lenga-lenga aqui. Daqui a pouquinho começou a subir e foi para um lado. E ó, para onde foi aqui? 270, pessoal. Olha só, 270 de distância. Então agora, a minha distância, as minhas distâncias de entrada para a próxima semana, elas vão variar de 160 até 270. E eu estou procurando aqui e estou chegando aqui, né? Vamos lá para o final, né? Vamos ver aqui, ó, 170, né? Por enquanto, 170 aqui, né? Estou seguindo adiante. Vamos lá. 150, aqui não teria, o meu robô não teria entrado, né? Vamos lá. Estou medindo as distâncias aqui. Por enquanto, aqui não teria entrado. 150 aqui também não. 124, não. 182, aqui o robô teria entrado, teria dado lucro, né? Tá? E vamos lá para o último dia aqui, ó. Vamos lá, então, ó. Último dia, 300 nessa barra, gente. 300 aqui, tá? E aqui o robô teria entrado, tá vendo? Ó, 300 pontos, 320 pontos de distância. Então, estamos aqui agora. Vamos subir a nossa mínima, né? Então, estamos entre 180, a mínima, e 300 agora aqui, né? Então, vamos lá. 120. Por enquanto, nada aqui. E estamos seguindo, tá vendo? Vamos lá. 87. E os robôs aqui, por enquanto, os robôs que eu teria parametrizado estariam fora de operação. Aqui, tá? 170, 180 entraria aqui, né? Ele entraria aqui. Pegaria um aumento de mão. E me tiraria da operação com lucro aqui em cima, né? Vamos lá. Basicamente, terminamos esse teste aqui agora. Então, o que nós chegamos à conclusão aqui? Que, para que a gente possa começar bem a semana, a gente tem que se basear, então, em distâncias. Ou seja, no do dia 15 para frente, né, do dia 15 até o dia... Desculpa, do dia 18 até o dia 22, a minha distância para a média 7 de entrada vai ser entre 180 e 250. Eu não posso, por exemplo, porque deu uma vela de distância 300, eu não posso, por exemplo, colocar os meus robôs para entrar com 300 pontos de distância, porque ele vai fazer na semana uma operação, entendeu? Então, a saída não está aí. Qual é a solução para o problema aqui, gente? Então, vamos lá. Esse é o segundo passo aqui do nosso estudo de hoje. Eu vou abrir, então, uma tela uma janela aqui do gráfico. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora aqui e vamos nos basear, então, na semana que passou, do dia 11 até o dia 15, só que eu não vou usar o gráfico de 1 minuto como referência. Eu vou sempre colocar, pelo menos, um gráfico de 3 minutos como referência. Então, aperta a tecla Enter, número 3, passamos por um gráfico de 3 minutos de referência. E vou colocar uma média aqui, não uma média curta, como essa de 5, nem uma média 7, mas uma média de 15 períodos. Eu sempre uso a média de 15 períodos porque ela me ajuda muito. O que acontece? O que essa média me ajuda aqui? Vamos voltar, então, lá para o dia 11, né? E eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos um robô que trabalha contra a tendência. Então, gente, nem sempre dá para a gente acertar na mosca assim, a entrada e ele rapidamente ele nos dá o nosso lucro. Muitas vezes a gente tem de lidar com o aumento de posição. Então, gente, este é um robô que precisa muitas vezes de aumento de posição. Só que a gente não pode colocar o aumento de posição em qualquer lugar que seja. Então, o que nós vamos fazer? Um gráfico maior, um gráfico de pelo menos 3 minutos, 4, 5 minutos, ele dá para a gente a amplitude dos movimentos das pernas de alta e de baixa. Tá? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, ó, estamos no dia 11 aqui. Passamos para o dia 11 aqui, né? Que foi o primeiro dia, isso mesmo, que foi o primeiro dia do nosso teste. Então, vamos lá, ó, gráfico de 3 minutos. Aqui, ó, deu uma pernada aqui de 1.800 pontos. Aqui, de 1.800 pontos. Então, gente, para ter lucro nestas operações aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos basear a nossa entrada
a nossa entrada nós vamos basear a nossa entrada naquelas distâncias entre 180 e 300, né? Vamos basear nossas entradas nessa distância da média, e nós vamos ter de lidar com o aumento de posição. Então, por exemplo, aqui, ó, uma pernada de 600 pontos. Aí aqui, ó, uma perna de 500 pontos para baixo, corrigiu 240 pontos para cima. Então, gente, se o nosso robô aqui entrar aqui, aí, ó, uma outra pernada aqui, 500 e poucos, 500, quase 600 pontos para baixo, corrigiu 600 pontos. A gente tem de posicionar um aumento de mão 400, 500 pontos de distância da entrada, tá? Porque o que a gente precisa? A gente precisa que se ele entrar na operação em um determinado lugar aqui, o nosso aumento de mão seja pego aqui e ele saia nessa correção aqui. Ele tem que sair com lucro nessa correção, tá? Então nós estamos buscando aqui mais ou menos uma distância média aqui, tá? Então, olha só, vamos lá. Eu quero pegar aqui as distâncias, então vamos olhar aqui, ó, por exemplo, ó, subiu uma pernada de 800 pontos, corrigiu quase 400 pontos. Aqui, vamos lá, ó, uma pernada de 1.200 pontos, corrigiu 700 pontos. Então, gente, o nosso robô entrando aqui, o aumento de mão, vamos supor que ele entrou por aqui, mais ou menos, né? A gente vai ter que lidar, não tem jeito, a gente tem que lidar com essa distância. A gente tem que lidar. Então, vamos lidar de uma forma saudável. O robô entrou aqui, o que vai acontecer? Gente, se a gente não posicionar, então a gente normalmente entra com um lote confortável. E aqui, quando mais ou menos colocar aqui o nosso aumento de mão, mais ou menos aqui, ele vai tirar a gente da operação com lucro, gente. É esse que é o objetivo do robô, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos seguir adiante, ó. Estamos no dia 14, né? Então, a gente chegou mais ou menos aqui um aumento de mão de 800 a 1.000 pontos de distância, né? Do gráfico inicial. Nós chegamos em algumas pernadas que deu 500 pontos, né? Lá atrás, nos outros dias, né? Então, 500 pontos, né, de distância, né? E outras que deu mais, 1.000 e poucos pontos aqui de distância. Então, não tem jeito. Se a gente entrar numa operação aqui, a gente entrou numa operação, vamos supor que a gente entrou nessa vela aqui, às 11h24. O preço caiu, ó, caiu 600 pontos, galera. Não adianta a gente ficar chorando, a gente ficar reclamando, mas eu tenho azar. Tem que fazer a coisa certa. E a coisa certa o que é? Tem uma pernada, a gente sabe que o mercado pode cair 700, 800 pontos, o nosso aumento de mão tem de estar aqui nessa região, para quando ele corrigir, ó, corrigiu quase 350 pontos, ele vai tirar a gente no lucro da operação aqui, gente. Então, a gente entra com um lote menor, com um lote confortável inicialmente, e o nosso aumento de mão, ele é um aumento de mão que vai tirar a gente da operação com lucro, tá? Então, é isso que é importante a gente ter em mente, cara. Não adianta a gente falar assim, mas caiu 100 pontos e ele continuou caindo e me estopou. Ou a gente entra numa operação com uma distância muito longa e aí faz muito menos trades, ou então a gente aceita um balanço, aceita um risco maior de entrar na operação, entra com um lote pequeno na operação e aí lá embaixo enche a mão e sai com lucro. Sai com lucro da operação. Então, é como se fosse uma segunda operação que está entrando aqui embaixo, porque a gente sabe que o robô pode dar umas pernadas dessa, de 600, 700 pontos, sem bater na média. Tá vendo, gente? Ó, é isso que importa. Então, olha isso aqui, ó. Ó, deu uma pernada de 1.300 pontos, de quase 1.400 pontos, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, eu já peguei mais ou menos as informações, ó. Subiu pegando a média aqui, ó. Subiu 500 pontos, corrigiu quase 300. Vamos lá, ó. Subiu 500 pontos, corrigiu quase 300. Então, o raciocínio é o mesmo, né? Ó, caiu 700 pontos, subiu bastante, né? Ele subiu bastante aqui, ó. Chegou a subir 400, chegou a subir mais aqui, né? Tá? Então, pegamos, esse é o raciocínio para a coisa, tá? Então, a gente mediu, então o que a gente tem? A primeira informação, a gente vai basear a nossa entrada entre 180 e 300,
ok? E os nossos aumentos de mão, ele tem que estar na faixa, um aumento de mão, ele vai ter que estar na faixa entre 500 pontos de distância e entre 1.300 a 1.400 pontos de distância, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui agora o indicador para a parte de Experts e já está aparecendo o robô que nós temos aqui, tá? Que é o mesmo robô que vocês têm. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou colocar em pré-definidos, tá? Pré-definidos ele pega, ele tira qualquer setagem anterior, ele zera tudo, né? Ele deixa como setagem de fábrica aqui, tá? Então vamos começar agora a setar o robô, ok? Vamos lá. O robô aqui, eu tenho trabalhado ultimamente com as últimas entradas, eu não estou esperando, eu estou finalizando meu robô às 4 horas da tarde. Porque todos os meus robôs eles estão finalizando 4 horas da tarde. Por quê? Porque eu tenho percebido que notícias importantes têm acontecido acima das 4 horas. Então eu não quero que por conta de uma notícia, em países civilizados, gente, em países da Europa, Estados Unidos, ou as operações, por exemplo, da Polícia Federal, as notícias que acontecem, elas acontecem depois do pregão, elas acontecem depois do pregão fechar, ou então elas acontecem 6, 7 horas da manhã. Não tem isso, galera, sabe, aqui, igual tem no Brasil, de 9 horas, 10 horas da manhã, o fulano na Câmara dos Deputados decreta um impeachment de não sei quem, como eu já vi acontecendo, protocolo impeachment de presidente no meio da sessão, ou então a Polícia Federal sai 10 horas da manhã para prender um presidente, galera. Isso é só no Brasil que acontece isso daqui, tá? Então, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Então, eu tenho percebido que muitas vezes notícias depois das 4 horas acontecem. Então, eu estou encerrando as entradas do robô às 4 horas da tarde, tá ok? Vamos lá, vamos usar nossas proteções aqui. Usar a proteção da abertura da Bovespa, né? Vou colocar em True. A Bovespa, eu vou colocar 9 e vou colocar 9h40, aqui 5 minutos antes do pré-open. E vou terminar aqui, às 10h52, por exemplo. E agora aqui, vamos lá, as entradas aqui da Dow Jones. Dow Jones, então, às 11h15. E vamos terminar meio-dia e 52 também, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou aumentar a distância e vou colocar uma distância, sei lá, uma distância de... Eu não vi lá que ele pode chegar até 300 pontos. Eu vou colocar mais ou menos isso, ó. Eu vou colocar aqui, se ele tiver que entrar numa operação, ele vai entrar, por exemplo, com 280. Porque na semana anterior eu vi que teve barras que chegaram a mais de 300 pontos de distância. Tá? Então, entre 250 e 280, tá? E se tiver a operação aberta, gosta de fechá-las? Não. Então, vamos lá. Média principal, estamos baseando na média 7. Aqui está uma coisa importante, tá? Esse parâmetro aqui, eu tenho utilizado bastante ele ultimamente, tá? Então, o que esse parâmetro faz? Quantos aumentos de mão antes de tocar na média? Porque, muitas vezes, como a média 7 é uma média curta, o que pode acontecer? Ele pode tirar a gente da operação pelo toque da média antes de pegar os nossos aumentos. Então, a gente tem que deixar isso daqui. Eu pretendo utilizar 3 aumentos de mão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, pelo menos, esses 3 aumentos de mão. Eu quero que ele me tire da operação somente depois de acontecer o terceiro aumento de mão, tá? Isso aqui a gente pode deixar no 0, né? Fechar a operação, né? Não vamos usar a média secundária, não vamos colocar nada. Então, estamos trabalhando com gráfico de 1 minuto, né? Vamos trabalhar com lote inicial 1, né? O primeiro aumento de mão, o que eu vou fazer aqui? Eu não vi que tem um monte de barra lá que estava dando 600, 700 pontos de distância, então eu vou colocar mais um contrato só, para entrar, por exemplo, com 500 pontos de distância, tá? 500 pontos de distância. O segundo, aí o que acontece? O segundo, eu já vou passar esse segundo aumento aqui para que seja mais próximo das distâncias máximas, tá? Que seja mais próximo da distância máxima. Então, só que não adianta, por exemplo, eu colocar um contrato aqui, porque este um contrato aqui, se por exemplo, eu pegar e colocar aqui com 1000 pontos de distância, por exemplo, se eu colocar isso aqui com 1000 pontos de distância, o que vai acontecer?
a somatória dos contratos vão ser 3 contratos. Ou seja, este contrato aqui, o peso deste aumento de mão não trouxe o nosso preço médio para próximo disso aqui. Então não adianta a gente pegar e imaginar que este segundo aumento de mão, ele tem que ser pelo menos o dobro do lote que você tinha antes, tá? Então eu vou colocar aqui 5 contratos, tá? Por quê? Eu estava com 2 contratos aqui, certo? O lote inicial, mais um aqui. Então, eu vou colocar entrando com 5 contratos a 1.000 pontos de distância. Tá? Porque eu quero que o preço venha para perto do meu preço médio. E eu tenha chance de sair da operação. Porque a partir de agora, né, ele vai começar a sair da operação baseado no toque da média, se pegar esse aumento aqui, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, né? Vamos seguir aqui a distância. Opa, acho que não faltou nada aqui. Aqui, desculpa, está aqui, né? Eu esqueci de colocar isso aqui, ó, distância do preço de entrada. Então, nós vamos colocar o quê? Vamos fazer o primeiro teste com 180, tá? Vamos fazer esse primeiro teste com 180 pontos de distância aqui, tá? Então, o robô vai entrar com 180 pontos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Gente, o lucro tem que ser... a gente está contra a tendência, né? Então, eu vou fazer o primeiro teste que eu vou fazer vai ser com um valor pequeno, né? Que eu quero que ele entre e saia da operação rapidamente. Entre novamente e saia, entre novamente e saia. É isso que eu espero dele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 pontos de distância, tá? Stop loss, galera. Isso aqui vai doer para alguns, mas é importante a gente ter isso daqui. Se o nosso aumento de mão, o último aumento, isso aqui, gente, é uma carta na manga, tá? Isso aqui ele não vai ser acionado quase nunca, tá? Ele não vai ser acionado quase nunca, são pouquíssimas vezes que ele vai ser acionado. E se ele acionar, não adianta a gente colocar aqui, por exemplo, 1.050 pontos de distância. Ele vai ser acionado para dar pau na gente, então a gente tem que deixar uma distância maior, galera. Então vamos deixar, por exemplo, 1.300 pontos aqui. Tá? Doído se pegar? É doído. Só que assim, ele vai dar a chance para a gente trabalhar com essa distância a semana inteira. E a semana inteira a gente vai fazer 3, 4, 5 robôs que vão, exatamente com este mesmo tipo de parâmetro, que vão dar um lucro interessante para a gente, galera. E aí não vai acontecer nunca. Por exemplo, a gente viu lá que tiveram pernas de 1.300 pontos. Se ele entrou com 180 pontos de distância e o último aumento vai ser posicionado perto de 1.000, o que vai acontecer? Ele não vai tirar a gente da operação, porque não chegou a dar distâncias o range do stop não foi tão grande a ponto de chegar a bater 1.300 pontos da nossa entrada, tá? Então vamos lá. Esse é o primeiro teste que nós estamos fazendo, né? Então, ó, e depois eu não vou colocar mais nada aqui, tá? Eu só estou fazendo um teste inicial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse teste agora, vou tirar a visualização para que a gente possa ver rapidamente o robô acontecendo. Só que eu não vou testar agora do dia 11 ao dia 15. Eu vou testar do dia 18 até o dia 23. E vamos verificar como que as operações acontecem aqui, tá? Eu vou iniciar aqui a operação, vamos ver se... Ele já vai começar aqui e o teste vai começar acontecendo aqui, tá? Então, ele já está fazendo o teste. Por enquanto, não entrou em nenhuma operação, né? E é isso que a gente quer. A gente quer que ele trabalhe, né? Que ele trabalhe, ó. Ele voltou aqui, eu estava vendo se a configuração estava indo, né? Ele fez uma operação aqui agora, ó, e está fazendo mais operações. E é isso que é importante para a gente. Por enquanto, as operações estão no lucro, né? Então, eu estou rodando desde o dia 18. Ó, do dia 18. Ele fez, acho que, uma operação, mas não me importa. Eu estou fazendo o primeiro teste inicial. Eu estou verificando tudo que pode ter acontecido e que poderia dar lucro para a gente nessa semana que começou. Na semana do dia 20, do dia 18 até o dia 22. Nessa semana que passou agora, né? Então, vamos ver. Vamos ver como ele se comporta aqui, tá? Então, vocês podem falar assim, mas o stop é muito grande. Se ele toma uma porrada, eu perco muito.
de fato, a gente tem que saber que a gente está com um robô contra a tendência. Então, não adianta realmente a gente pensar em fazer uma setagem só por fazer e, de repente, essa setagem... olha, ele já terminou o teste aqui, né? Só para falar, de repente, vai dar um monte de perda para a gente, né? Então, percebam, ó, na semana que passou. Olha só, gente. Ele fez 17 operações, 4 na ponta vendida e 13 na ponta comprada. Ele não errou nenhuma operação. Ele não, ó, correlação LR, que quase é uma reta, ó, deu 1. Ele não errou nenhuma operação, tá? Não teve nenhuma operação que ele errou, né? Então, basicamente isso. Aí que está a principal questão agora. O que nós vamos fazer? Né? Nós vamos fazer o seguinte: 180 pontos foi interessante. Vamos verificar agora aqui com 165 pontos. Vamos verificar como ele se comportaria, porque eu estou me baseando entre os 180 e o 300 pontos de distância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, galera, eu vou montar um robô que entra com 180, eu vou montar um segundo robô que entra com 220, eu vou montar um terceiro robô que entra com 250 e vou deixar eles rodando. Porque esses robôs, a somatória desses robôs durante o dia, vão me dar, isso daí, 3 robôs, eu acho aceitável para quem trabalha com pelo menos R$2.000 no financeiro, tem ali, tá? Mas a estratégia é essa, gente, é montar robôs que possam segurar o baque, que possam se sustentar numa queda desse tamanho. Vocês vão passar um calor aqui, então, por exemplo, tá vendo? Ó, esta linha aqui é a linha de rebaixamento, ó, né? É a linha, é o balanço que um balanço chegou, que o financeiro chegou antes dele dar lucro na operação. Mas ele lidou, este momento aqui é um momento claro, esta linha verde aqui, ela mostra o nosso capital líquido, né? Então, neste momento aqui, a gente estava com 1.018, nós chegamos a ficar aqui, ó, com 200, quer ver, ó, se vocês olharem no relatório aqui, vai ter esse rebaixamento aqui, ó. Tá aqui, ó. Chegou a ficar R$140 negativo esse robô. Com prejuízo de R$140. E a gente não pode tirar o robô da operação. Tem que deixar o robô e confiar na estatística, confiar na estratégia. Então, ele chegou a ficar R$140 negativo. Não estopou a gente, ele tirou a gente da operação no lucro. Tá vendo? Ó? Então, ele chegou a diminuir R$140 e fechou a operação no lucro aqui, né? Então, essas linhas verdes aqui são o rebaixamento. Tá? O rebaixamento da operação. Então, eu sei que esse vídeo está ficando muito longo, mas a ideia, gente, é essa aqui, né? Então, ó, vamos rodar aqui um segundo teste com 165, só por curiosidade, para a gente ver onde ele vai parar aqui, né? Onde ele colocaria a gente, se a gente tivesse rodado essas setagens com 165 pontos de distância, se a gente teria tido lucro nas operações, né? Então, como que teria sido? Eu estou curioso para ver como ele vai se comportar aqui naquele momento aqui em que ele deu aquela pernada que chegou a... Porque, com certeza, se ele entrou com 180, com 160 ele vai entrar na operação também. E vamos ver como que seria... Ó, foi exatamente aqui também, ó, 160 pontos de distância. Ó, ele entrou na operação, tirou a gente, ele deu, tá vendo esse rebaixamento? Isso aqui significa o quanto que o nosso valor, o quanto que a operação ficou negativa, né? E o quanto que ele retomou depois com lucro a operação. Tá? Então, ó, estamos dando uma olhada aqui na nossa setagem. E ele está cobrindo aqui do dia 18 até o dia 22 agora aqui, né? Então, já está no último dia de operação aqui. Tá? Então, vamos lá. Esperar ele terminar esse teste aqui. Que a ideia é essa que a gente tem que seguir. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas é importante que vocês possam fazer essa preparação. Por exemplo, estamos agora aqui no dia 24 e fazer essa preparação para o dia 25 que vai começar, da semana do dia 25 ao dia 29. Sabemos que a semana do dia 18 ao dia 22 foi diferente da semana do dia 11 ao dia 15, porque coisas diferentes aconteceram, personagens novos entraram e saíram da política em relação a ser notícia ou não, né? Semana do dia 25 vão acontecer outras coisas e a gente tem que estar preparado para a volatilidade que o momento está apresentando, né? Então, ó,
Vamos ver os resultados aqui do backtest. Ó, ele ganhou um pouco mais, ele chegou a ficar R$ 152 negativo, né, num determinado momento, né? Mas ó, foram 22 operações agora, um pouco mais de operações, e aí todas as operações saíram no lucro, tá, gente? Todas as operações saíram no lucro. Então, a ideia, o raciocínio que eu queria passar para vocês é exatamente esse. Como vocês podem se preparar para a semana que vai acontecer agora. Essa semana, por exemplo, do dia 25. Eu já fiz isso daqui para essa semana que vai acontecer agora, entre o dia 25 e... deixa eu dar uma olhada aqui, entre o dia 25 e 29 agora, tá? Então, já fiz isso daqui. Eu quero que vocês façam esse resultado, esse teste, né? Compartilhe no grupo do WhatsApp para as pessoas que têm, né, a versão nova. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês agora o que eu vou fazer aqui, né? Então, eu criei uma característica nova só para vocês entenderem que é esse gradiente linear aqui. Só para vocês mostrarem. Então, olha só como ele potencializa o resultado aqui, né? Então, ó, eu estou aqui, então, agora aqui, eu estou ganhando R$ 138 aqui nessa setagem, né? Então, o que eu vou fazer? Depois a gente tem que colocar coisas novas, né? Que é isso que eu vou fazer agora aqui. Então, só para mostrar para vocês, ó, vou usar esse gradiente linear, eu vou usar aqui, então, a distância, se eu estou entrando aqui com 165, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o gradiente linear, ele vai entrar aqui agora com 185 pontos de distância. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 contratos e vou colocar 25 pontos de distância, só para vocês verem o que este recurso novo, que já eu vou fazer um vídeo explicando cada um dos detalhes dele, o que esse recurso faz, né? Vamos colocar o teste para rodar aqui, tá? Então, ó, vocês vão perceber, ele vai começar a entrar nas operações e num determinado momento, se é que ele vai entrar aqui, né? Vamos ver se ele vai entrar nas operações, né? O que basicamente faz? Ele faz micro operações dentro da operação inicial. Tá vendo? Ó? Então, olha só, ele fez uma operação aqui, deu para perceber, porque ele deu um pequeno rebaixamento aqui. O que significa? Que entrou, o gradiente linear entrou aqui, e logo a seguir ele tirou a gente da operação com lucro, né? Então, ó, vamos ver como que ele se comporta aqui até o final dessa série aqui, né? Vamos ver se ele entra mais alguma vez aí e tal, né? Vamos lá. Verificar até o final, já deve estar terminando. Ó, já são quase 40 minutos de vídeo, gente, mas é importante isso que eu estou passando para vocês. É importante que vocês vejam esse vídeo realmente e que vocês possam perceber como entrar bem em uma semana. Como vocês podem realmente ter lucros mais consistentes, tá, gente? Então, é isso que é importante para mim, tá? Mostrar para que vocês possam ter certeza que o robô tem ferramentas suficientes para deixarem vocês bem nas operações, tá? Então, vamos lá. Já dá para vocês verem que ele está com uma diferença absurda já aqui, né? Percebam, ó. Ele está com uma diferença já absurda somente pelo fato de eu ter colocado aquele gradiente linear. Então, ó, estava cento e poucos reais, ó. Agora ele passou aqui para ganhar 357. Esses prejuízos aqui não são prejuízos, tá, gente? São essas micro operações que foram feitas dentro da operação inicial, dentro da operação primária, tá? Então, ó, ele entrou na operação, né? Ele melhorou o nosso preço. Ele pode muitas vezes, ele chega até a virar a mão dentro da operação, tá? Ele chega, por exemplo, se você está comprado, ele fica vendido num determinado momento, até pegar o lucro e depois ele volta a ficar comprado de novo. Então, ele faz esse trabalho aqui para a gente. E deu para vocês verem o resultado aqui, né? Que de cento e tantos reais, cento e pouco, 130 reais, ele passou o lucro aqui para 375. Depois eu vou fazer um vídeo novo aqui explicando para vocês aí quais são as características desse gradiente linear, o que ele faz, como parametrizá-lo. Tá ok, gente? Por enquanto é isso, então, obrigado aí, bom domingo a todos e bons trades aí a partir do dia 25. Não esqueçam aqueles que não têm que não estão no grupo de acompanhamento das operações do robô, que possam se cadastrar, entrar em contato aí depois e se cadastrarem no grupo
e trocar experiências com o pessoal que já está lá, mostrarem qual vai ser a entrada que vocês vão fazer, qual é o tipo de distância da média que vocês vão estar utilizando, o que vocês chegaram, para que vocês possam trocar experiências e crescer. Tá bom, gente? Obrigado para todo mundo aí, um grande abraço.